Novamente estou aqui para meditar na palavra do Senhor. Hoje vou meditar no capítulo 52, continuando aquela profecia do 51. Isaías ainda continua falando para o povo de Jerusalém, para o povo de Israel que estavam cativos lá na Babilônia, e eles estavam prestes a voltar, e Isaías continua falando para aquele povo. Mas vou fazer uma oração antes de começar a leitura do capítulo. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê instrução, que o Senhor me dê entendimento para que eu possa falar e meditar sobre esse capítulo 52. É o que eu te peço, que o Senhor me dê orientação a respeito da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então vamos começar o capítulo 52, lembrando que essa profecia ainda é uma continuidade do capítulo 51, onde Isaías está falando para aquele povo que estavam prestes a retornar do cativeiro da Babilônia. E ele começa dizendo assim: desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião, veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Aqui ele começa pedindo para aquele povo despertar. Ele faz desperta, desperta, veste-te de força. Ele aqui faz um pedido, um pedido para aquele povo despertar de um sono espiritual, de uma apatia espiritual. Ele quer que aquele povo ele saia daquela letargia, daquela complacência que aquele povo se encontrava mediante aquele cativeiro. Eles passaram tanto tempo, 70 anos naquele cativeiro lá na Babilônia, sofreram. Então eles estavam num estado de letargia, de apatia espiritual, e Deus aqui, através do profeta Isaías, começa a mandar um recado para eles, dizendo que eles despertassem, que eles se revestissem de força, de uma força espiritual que capacitaria eles para os desafios, para enfrentar os tempos difíceis. E ele pede que essa força, eles lembrem que essa força não vinha deles próprios, mas vinha de Deus, que é a fonte da nossa fortaleza. Então, Isaías está dizendo aqui para eles que eles despertassem do sono da apatia espiritual para que eles pudessem retornar para Jerusalém. E ele já está dizendo que aqueles que voltariam para Jerusalém, eles não temessem, porque eles não seriam mais invadidos por nenhum incircunciso nem imundo. E no versículo 2 ele diz: sacode-te do pó, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém, solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Aí aqui Isaías continua chamando aquele povo de Jerusalém para sacudir o pó, para livrar. O pó aqui simboliza a escravidão e a opressão que o povo enfrentou. E sacudir o pó representa se libertar das correntes do cativeiro, deixar para trás as impurezas, os fardos que os mantinham aprisionados. É um chamado à purificação espiritual, a uma libertação espiritual e uma renovação espiritual. Ou seja, Isaías estava dando uma mensagem de esperança para aquele povo, para sacudir o pó da opressão, daquilo que eles tinham sofrido, que eles deixassem de lado, que eles deixassem para trás tudo aquilo que eles tinham enfrentado, né? E isso muitas vezes nos lembra que às vezes nós também somos despertados, somos desafiados, né, a despertar espiritualmente, a sacudir as amarras que nos impedem a viver uma plenitude da vida que Deus deseja para nós. Muitas vezes nos encontramos em situação de apatia espiritual, cansados pela adversidade da vida, enredados pelos fardos do mundo, e nesse momento
nós temos que pensar e refletir que Deus nos quer como seres vivos espirituais. Deus não quer encontrar em nós nenhuma apatia espiritual. Ele quer que nós estejamos vivos espiritualmente. E aqui Isaías está falando, né, para eles que eles deveriam reconhecer que eles estavam mortos espirituais, eles estavam vivendo uma apatia espiritual e eles precisavam reviver, eles precisavam sair daquela letargia. E o despertar espiritual e a vestimenta de força aqui que ele falou são uma jornada coletiva que a comunidade da fé se levanta em conjunto para buscar redenção e restauração. Então, todos os dias nós somos desafiados a estarmos vivos espiritualmente, né? Então, todos os dias nós temos que buscar essa força que é Jesus, para ele nos renovar e nos dar essa força para enfrentarmos diariamente os desafios que nós podemos enfrentar ao longo do dia. E ele no versículo 3 diz assim: porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos e sem dinheiro sereis resgatado. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria sem razão o oprimiu. Então aqui o profeta Isaías, ele começa agora a falar que ele continua a desvendar que aquele povo estava prestes a serem redimidos. E aqui esses versículos irradiam a esperança e prometem uma libertação. E ele começa no versículo 3, ele diz assim: pois assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos. Ou seja, aqui está falando que o cativeiro do povo de Deus que se encontravam na Babilônia, eles estavam lá, não foi por um resultado de uma negociação entre os reinos, entre o reino da Babilônia e entre o reino de Israel. Não foi um acordo que fizeram entre os reinos para que eles fossem levados, não. Eles estavam lá pela rebelião e foram consequências da rebelião e do pecado da nação de Israel, do povo de Jerusalém. Por isso que eles estavam lá. Então, por isso que Deus diz assim: por nada fostes vendidos e nem dinheiro sereis resgatados. Ou seja, vocês estão lá, não foi por causa de dinheiro, e também vocês serão resgatados, e também ninguém vai pagar por vocês, para vocês voltarem para Jerusalém. Sou eu, Deus, que fiz, foram por consequências do pecado, a minha pessoa, que vocês se encontram nesse estado. O Senhor promete aqui também que o resgate não iria exigir dinheiro algum, não iria ter pagamento algum por eles. Isso aponta a graça e a misericórdia de Deus, que eles não podem, a misericórdia e a graça não podem ser compradas nem com riquezas terrenas, mas elas são concedidas livremente aos que se voltam para Deus. Era isso que Deus estava falando para aquele povo. Aí no versículo 5 diz assim: agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. E no versículo 6 diz assim: por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Ou seja, aqui Deus estava dizendo que quando libertar o seu povo, quando ele, Deus, libertasse o seu povo que estava cativo na Babilônia, todas as nações, elas não mais zombariam da sua santidade, pois eles iriam testemunhar a sua ação poderosa e justa. A restauração de Jerusalém seria um testemunho vivo do poder e da fidelidade de Deus. Então Deus estava dizendo que as nações vizinhas iriam ver o poder de Deus em ação, onde ele iria trazer novamente aquele povo para Jerusalém
iria reconstruir Jerusalém. Ou seja, Deus estava dizendo, estava nos lembrando, né, que mesmo quando nós encontramos em situações de cativeiro espiritual ou desespero, Deus é capaz de nos redimir e mostrar a sua graça para outros, para que outros vejam, porque a sua graça ela é abundante, sua justiça é inabalável. Assim como Jerusalém foi anunciada como redimida, nós também somos convidados a acreditar que Deus é capaz de redimir todas as áreas de nossa vida e que muitas áreas da nossa vida muitas vezes precisam de redenção, de restauração. Então é preciso que nós nos deixemos sermos restaurados pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus estava dizendo para aquele povo que os seus tiranos, sobre eles iriam dar uivos, eles iriam uivar, e o nome deles seria blasfemado. Claro, porque os tiranos significam os adversários, os contrários, né? O tirano também significa Satanás, a figura de Satanás, porque Satanás ele não quer deixar que as pessoas elas saiam do cativeiro, da prisão, do pecado. Então eles blasfemam contra Deus. Deus ele está dizendo aqui que por isso o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Ou seja, ele está dizendo que a sua promessa de cumprir o seu propósito, tanto na vida daquele povo que estava cativo, como na nossa vida, em alguma área da nossa vida, se nós ainda estamos cativos, ele vai nos socorrer para mostrar quem é ele, para que nós saibamos o poder de Deus na nossa vida. Ou seja, sua obra redentora nos recorda a importância de vivermos como testemunhas do seu amor e do poder. Nós devemos buscar viver uma vida justa, piedosa, para que o mundo possa ver a redenção de Deus em ação através de nós e ser atraído pela sua presença. Era isso que Deus estava dizendo para aquele povo cativo em Jerusalém, dizendo que ele ia fazer, iria mostrar às outras nações o poder dele em ação. Assim também na nossa vida, Deus nos atrai, Deus nos chama, Deus nos resgata, Deus nos liberta da prisão do pecado e Deus também nos transforma para mostrar, para que nós possamos ser testemunhas dele aqui nessa terra. Aí no versículo 7 ele diz: que formosos são os montes, os pés dos que anunciam a boa nova, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veio um retorno do Senhor a Sião. Ou seja, aqui a ênfase é colocada nos pés do mensageiro, que traz a mensagem de paz, de bem, de salvação, que anuncia as boas novas. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Ou seja, a beleza aqui desses pés está relacionada à natureza das notícias que eles trazem, a notícia que Deus reina e que sua salvação está disponível. É aquele que anuncia a salvação de Deus, é aquele que prega as boas novas, é aquele que tem coragem de evangelizar. A mensagem aqui do servo sofredor é uma mensagem de esperança e redenção. Aqui, essa mensagem ressoa através dos séculos, né? Oferecendo consolo e alegria. Ou seja, a palavra de Deus, há séculos e séculos, ela vem passada de geração para geração e ela continua a ser um canal de Deus aqui na terra. Ou seja, a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela tem que ser anunciada, porque ela tem que proclamar as boas novas.
E ele diz aqui no versículo 9: rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aí aqui o Senhor revela seu braço santo diante de todas as nações, e todos os confins da terra testemunhariam sua salvação. Aqui é a imagem de um Deus que age de maneira visível e poderosa, não apenas para a redenção de seu povo, mas para a redenção de toda a humanidade. Aqui ele está falando sobre um servo sofredor, que foi o seu filho, Jesus, né? Aqui a figura de Jesus Cristo, ela seria reconhecida, porque Jesus veio como um mensageiro de paz, proclamando o reino de Deus, oferecendo salvação a todos os que creem nele. E seus pés aqui foram belos sobre os montes da Galileia, levando a mensagem de esperança e de amor de Deus. Ele diz assim: que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Aqui está falando sobre o monte da Galileia, o monte onde Jesus pregou, né? Então ele diz que ele pregou as boas novas, e nós também devemos ser como Jesus. Nós devemos copiar dele, ou seja, refletir a imagem de Jesus nessa mesma ação que Jesus teve, de proclamar o Evangelho, de proclamar a palavra de Deus, a vontade de Deus, a salvação para todos. Então é isso que ele está também falando para nós, que os cristãos, eles aguardam com esperança a segunda vinda de Cristo, quando ele se manifestar como Rei e Senhor dos Senhores, trazendo a plenitude de redenção para toda a humanidade. Então aqui Isaías, ele nos convida a contemplar a beleza da mensagem da esperança, da paz e da salvação que foi trazida por Jesus Cristo, e que também ele quer que nós sejamos, assim como ele, um mensageiro da paz, um mensageiro da esperança, um mensageiro, sermos aqueles que vai proclamar uma mensagem que ecoará através dos séculos e continuará a inspirar a fé das pessoas e a esperança daqueles que colocam sua confiança em Deus. Que nós também que nós possamos dar continuidade à missão de Jesus em proclamar este evangelho. Era isso que ele estava falando aqui. No versículo 11 ele diz: retirai-vos, saí de lá, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela. Purificais, vós que levais os utensílios do Senhor. Aqui ele está se retirando, falando para o povo de Jerusalém, que estavam cativos na Babilônia, e que quando eles saíram de lá, eles tiraram os utensílios que foram roubados por Nabucodonosor. Quando ele invadiu Jerusalém, ele levou todos os utensílios da casa, do templo do Senhor, levou para a Babilônia. Então agora Deus está dizendo: retirai, vocês se retirem, mas também tragam os utensílios, vós que levais os utensílios do Senhor, trazei do meio delas, né? Não toquei coisas imundas, retirai, saí de lá, saí de dentro daquela Babilônia. E no versículo 12 ele diz: porque não saireis apressadamente, nem vos ireis fugindo, porque ele lembra que quando aquele povo saiu lá do Egito, eles saíram apressados, fugindo, mas agora não, eles iriam sair do cativeiro da Babilônia, mas não iriam mais ser como aconteceu quando eles saíram lá do Egito. Eles iriam sair, mas não fugindo e nem apressadamente, porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Ou seja, aqui Deus está lembrando para eles, né, que
eles não iriam mais sair fugindo, porque Deus agora estava diante deles. Aí no versículo 13 diz: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações, e reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Ou seja, aqui está falando sobre o sofrimento, né, do vicário. Ele fala o sofrimento vicário do servo do Senhor. Ou seja, está falando que o meu servo, ele procederia com prudência, seria exaltado e elevado, né? Porque Deus, ele veio morrer e depois ele seria exaltado. Aqui é uma mensagem de profunda inspiração para os dias de hoje. Aqui, Isaías, ele nos convida a refletir sobre a obra redentora de Jesus. Ele sofreu por nós, ele foi exaltado e ele ofereceu uma salvação universal para todo aquele que cresce nele. E ele sofreu por nós. E aqui é uma mensagem de esperança que nos lembra que apesar do sofrimento, a exaltação está à nossa espera e a graça de Deus é abundante para todos os que creem. Era isso que ele estava dizendo aqui, quando ele falou sobre o sofrimento vicário do servo do Senhor. Então, o que é que nós podemos refletir a respeito desse capítulo 52? O capítulo começa com um chamado urgente para Sião, para a cidade de Jerusalém, para a nação de Israel, para que eles despertassem, para que eles saíssem daquela letargia espiritual. E ele estava lembrando a eles que eles tivessem um avivamento espiritual. E é isso que Deus quer também na nossa vida. Deus quer que nós estejamos avivados. Deus quer que em nossa vida, a nossa vida, ela seja um altar para adorar a Deus. Ele quer que todos os dias nós estejamos com essa comunhão, com essa aliança renovada, para que nós possamos estarmos vivos espirituais. Porque quando você peca contra Deus, você morre espiritualmente. Você sai da presença de Deus. Então, Deus estava falando para aquele povo e fala para nós hoje também. Desperta, desperta, tu que dormes. Muitas pessoas estão dormindo espiritualmente, porque muitas vezes começa na jornada espiritual, na caminhada cristã, aí peca contra Deus, não pede perdão e continua nessa jornada e às vezes está morto espiritual e às vezes ele não percebe que está morto espiritualmente. Então, que nós temos que pedir a Deus, né, para que ele possa nos despertar espiritualmente, para que nós possamos abandonar toda a apatia espiritual. Tem pessoas que às vezes não têm mais vontade de orar, vontade de ler a Bíblia, de orar, de meditar. Quando a pessoa apresenta essa falta de interesse pelas coisas de Deus, pela palavra, de ler a palavra, de meditar nela, ela se encontra nessa apatia, numa apatia espiritual. Então Deus estava aqui convidando aquele povo que eles tiveram tanto tempo no cativeiro da Babilônia, que eles também se encontravam nessa apatia espiritual. E às vezes a pessoa, quando enfrenta muitas adversidades, às vezes acha assim, Deus me abandonou, Deus não está comigo. E às vezes, por esse pensamento que vem à mente, ela começa a se afastar das coisas de Deus, não acredita mais que Deus esteja com ela e entra numa apatia espiritual. Então Deus estava convidando aquele povo e nos convida também nos dias de hoje, para que nós possamos ser
tocados, que a nossa vida possa ser transformada pelo poder do Espírito Santo e que nós sejamos renovados espiritualmente, né? Ele também falou aqui sobre aquele mensageiro que traz as boas novas de paz e salvação. Ele estava falando sobre Jesus, mas também nós podemos ser usados. Deus quer usar cada um de nós, cada pessoa que que já fez uma aliança com Ele, que já se encontra no reino de Deus. Deus quer usar essa pessoa para também ser um mensageiro da paz, um mensageiro da sua palavra. Você que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus Cristo, você que está me vendo, que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, peça perdão a Deus dos seus pecados e convide o Espírito Santo a morar em você, a fazer parte de sua vida e seja, através da fé, um mensageiro da paz, um mensageiro da esperança, um mensageiro da palavra de Deus, uma pessoa que possa levar essa mensagem do Evangelho para outras pessoas. É isso que Deus quer. Ele quer capacitar o seu povo para compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo com amor e convicção, para aqueles que ouvirem através de você possam experimentar a paz e a salvação que só Ele pode oferecer. Você tem que ser um instrumento nas mãos de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. E também ele falou aqui sobre a redenção. Deus falou sobre a redenção daquele povo, né? Ele fala que ele manda até eles se retirarem de dentro daquele cativeiro, né? Deus também é isso que Deus quer para aquela pessoa que ainda não teve um encontro real com o Senhor Jesus, que ainda se encontra preso a algum pecado, ou então que ainda não se libertou em alguma área de sua vida. Existe uma área de sua vida que precisa ser liberta e você ainda não conseguiu se libertar. Então, que você possa ter a fé necessária e a convicção que Deus vai ajudar você a se libertar de qualquer área de sua vida que ainda esteja presa ao pecado. Que Deus possa libertar você para que você possa ver o reino, para que você possa entrar no reino de Deus, liberto em todas as áreas de sua vida. É isso que a palavra de Deus nos mostrou hoje, que nós só podemos ser libertos em todas as áreas da nossa vida quando nós convidamos o Senhor Jesus a nos ajudar, a nos libertar, assim como Ele libertou o povo do cativeiro da Babilônia. Amém?